Muito cordial bom dia. Bom, olha o tema que nós temos aqui para hoje. O amor. O amor. Eu já falo disso, eu já tenho mais de 30 anos como palestrante. Então esse tema sempre esteve na minha conversa, no meu discurso. Não tem como não estar. Né? Como pai, como marido, como cidadão. Então a gente está lidando com essa lição a ser aprendida, que é o amor. Só que tem um detalhe. O conhecimento a respeito do amor, ele vai como uma cebola que você vai descascando e vai aprofundando mais. E ele vai fazendo mais sentido, até você chegar. Claro que eu não cheguei nesse núcleo, mas você vai sentindo que você vai se aproximando do núcleo, daquele ponto, né, que parece que é o mais verdadeiro sobre ele. A gente vai descascando e está tudo certo. Não depende, não importa qual camada da cebola a gente está abordando o amor. É amor tudo. Mas naturalmente a gente vai aprofundando nele e ele vai se revelando para a gente. O que eu também entendi é que o amor, ele, de certa forma, aproveitar que tem uma pessoa que o celular tocou, porque a gente aproveita agora todo mundo e põe no silencioso. O primeiro assim é ótimo quando acontece, porque ele me avisa, né? Aí aproveitamos os outros e confere se está no silencioso aí. Pode ficar tranquilo, sem estresse. Sem problema, sem problema. O meu já tocou com 20 minutos de palestra, eu tive que ir lá desligar também. Todo mundo é imperfeito. Ainda bem. Por isso que a gente é perfeito. A perfeição significa se aceitar a sua imperfeição. Esse é o primeiro amor que a gente tem que ter, é com a gente mesmo. Porque nós somos, às vezes, muito julgadores com a gente, muito severos com a gente. Nossa, eu não poderia errar. Não, eu não poderia, eu tinha que ter lembrado. Não, eu tinha, e fica... É só você se lembrar. Dê-se o perdão, porque aí você vai ser capaz de dar o perdão ao outro também. Porque quando a gente não se dá, e fica se cobrando, na primeira oportunidade que alguém errar do seu lado, sabe o que a gente faz? A gente é doido para ver um culpado na frente da gente, porque a gente aí é inocente. Se tem um culpado lá de fora, por exclusão somos inocentes, né? Então, aquela carta de São Paulo aos Coríntios, né, que tem lá no capítulo 13, até hoje eu falei assim, gente, eu precisava de ler, eu não trouxe Bíblia, eu não estou com ela, não tem aqui, mas o hotel costuma ter nas gavetas, né, e tinha. Aquele famoso Novo Testamento com Salmos e Provérbios, né? São Paulo escreveu isso aqui há muitos anos, imagino que também foi uma descoberta para ele, quando ele percebeu assim, que a gente fica falando tanto de amor, só que o amor está muito romantizado, o amor está muito banalizado. Banalizado assim, parece que vira assim, põe amor na comida, põe sazon. Claro que existe comida com amor, não tenha dúvida, mas ficou banalizado. Banalizado quer dizer sem profundidade, é como uma joia que é tratada como uma bijuteria, né? Até que um sujeito inspirado diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, olha, eu posso ser um poliglota, posso ser um cara entendido de língua até de anjo, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Vai embora e se perde. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, da maneira que eu pudesse transportar os montes, nossa senhora, quem transporta montes é poderoso, mas se eu não tiver amor, nada seria apenas um transportador de montes. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, quer dizer, eu sou caridoso a ponto de dar tudo para os outros. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado por uma causa, mas eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é benigno,
o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não suspeita mal. Quantas suspeitas a gente tem, hein? Aconteceu uma situação, mas esse pessoal daqui não é muito confiável, não. Ah, mas deve ser aqueles sujeitos ali que estão mal vestidos. Não é assim? Ou então tem uma pessoa negra correndo na rua, assim, opa, porque se tiver um branco correndo, é diferente de um negro correndo. Um branco correndo, muitas pessoas dizem assim, está fazendo um Cooper, está fazendo caminhada, está correndo. Um negro correndo, assim, gente, o que está acontecendo? Você já procura saber se tem alguma sirene ligada. Olha as suspeitas que a gente tem. Ligado ao preconceito. Acontece ou não acontece? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque no fundo ele diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas depois só o amor permanecerá. Porque fé e esperança é ferramentas da caminhada. E o amor é o meio e o fim ao mesmo tempo. É o destino. Porque do amor viemos, como diz Santo Agostinho, do amor viemos e para ele retornaremos. Todos nós temos uma sede, uma fome de amor. O drogado, aquela pessoa que se envolve em dívidas, em jogo, aquela pessoa que consome, mesmo em todos os pecados capitais que a gente possa se envolver, é o amor que está nos movendo. É a busca do amor. É a busca da palavra que eu vou dizer para a gente associar com o amor aqui. A busca da união. União. A gente pode falar aqui de tanto jeito sobre o amor. Os gregos falaram do amor eros, do amor filia, do amor ágape. Podíamos entrar por aí, mas é uma hora só. Vamos no feeling aqui da coisa. Todas as vezes que a gente falar amor, amar o meu irmão, amar a mim mesmo, amar a Deus, essa trilogia que eu vou trabalhar com ela aqui, amar a si, o outro e a Deus. Tudo significa união. Vamos trabalhar assim com essa palavra. Claro que poderia ter outros modos de falar também. Eu escolhi esse aqui hoje. Não esgota, mas é a mensagem que eu quero passar. União. E aí me lembra muito os indianos. Quando eles ajuntam a mãozinha na frente do peito. Namastê. União das duas partes que se aproximam aonde? No peito, no coração. Não é aqui, começa até aqui. Inclusive muitos fazem o cumprimento assim. Traz da mente para o coração. Associa a mente com o coração. Une a mente com o coração. Mas quem está no comando é o coração. Que tem razões que a própria razão desconhece. O coração, ele atua na base do feeling, da intuição, da linguagem silenciosa. A mente, ela reza, o coração ora, porque o coração escuta. A mente fala. Tá certo, não tem problema. Não tem problema. A mente é como se fosse o cocheiro de uma carruagem. Ela tem que nos levar para tantos lugares, ela tem que entender de tantas coisas. Inclusive de carruagem, de norte, sul, de leste, de estrada, de mapas. A mente tem que saber muita coisa. Para isso tem um cérebro, que é um equipamento. O cérebro é um equipamento sofisticadíssimo. Mas a mente é só o cocheiro da carruagem. E o coração quem é? Na carruagem? O cavalo? Não. O passageiro. É o que fala pro cocheiro, é para lá. É para cá. E aí depois se vire agora e vai para lá. Mas o comando é daqui. Por isso que o coração tem que ser escutado. Agora, quando a gente fala coração, nós não estamos falando das emoções, não, hein? Coração é um estado de silêncio interno. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz,
tenho que afrouxar os nós do sapato, sai do salto, da gravata, sai da pose, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus, se eu quiser falar com Deus. Esse falar com Deus é fazer essa união, essa ponte, que a palavra, inclusive, yoga, significa união de quê? Da consciência individual com a consciência única, suprema, que é tudo uma consciência só, que se expressa através de nós. Por isso que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, quando fala criado à imagem e semelhança de Deus, nós temos que desconstruir um Deus que nos colocaram desde a infância. Inclusive um certo Deus assim meio estranho, que inclusive tem até sexo. Um Deus masculino. Ele é mais jovem ou é mais velho, esse Deus que a gente... Mais velho, ele tem barba. Normalmente é branca. Ele tem uma cara assim, feliz, descontraída, assim, ou é uma pessoa mais séria, mais sisuda? Sério. Deus está vendo. Deus te castiga. Deus é... Não, a palavra mais aplicada a Deus é essa aqui. Deus é justo. Espera, Deus é justo. Espera para você ver. Como diz outro, ele vai fazer por mim o que eu não dei conta de aplicar o meu gabarito de justiça. Aí Jesus vem e desconstrói tudo isso. Ah, é o seu gabarito de justiça? Então me responde uma coisa aqui. Se alguém contratar uma pessoa e combinar com ela 9 horas da manhã de fazer um trabalho o dia inteiro, e combinar assim, eu te pago R$50, tá bom? E o cara, não, tá bom demais, nossa, eu já nunca ganhei tanto assim num dia. Ah, tá, beleza. E começou a trabalhar. Mas aí ele sentiu que ele precisaria de mais empregados, mais trabalhadores para aquela vinha, né? E contratou outro meio-dia, não combinou nada. O cara até iria pelo almoço. Já meio-dia, já não tem mais esperança. E depois ele contratou um de tarde, 4 horas. E encerrou o expediente às 6. Aí no final, ele chamou o último para pagar. Vou acertar com vocês me ajudaram muito, vocês 3 trabalharam, e trabalharam mesmo, né? Aí chamou das 4 horas e deu R$50 para ele. O que foi contratado às 9, o olho dele cresceu. É hoje. Esse homem aí agora vai dobrar, porque eu trabalhei muito mais. Ele combinou 50, mas já até esqueceu do combinado, porque não tem lógica ser diferente. Ué, tem lógica. Não é hora trabalhada? Aí o que tinha recebido meio-dia, com 50 também. O das 9 ele perguntou, e aí, muito obrigado, quanto é que eu combinei com você? Quanto? 50, toma aqui seus 50. O que é isso, doutor? Aí não, aí o senhor está apelando. Isso é injusto. Como injusto? Eu estou te pagando o combinado, ué. Cadê a injustiça? Não, mas aquele lá não... Como assim? Só porque eu fui bom para eles, quer dizer, a minha justiça é que eu teria que ser um pouco menos para eles do que para você? Porque essa é a justiça dos homens, e a gente quer que Deus aplique ela. Baseado nessa historinha. Por isso que a gente pode se escandalizar, por isso que Jesus falou que as prostitutas podem chegar primeiro que você no reino dos céus. Se a sua justiça, você acha que ela vai imperar, você vai ter surpresa. Ele não estava querendo ameaçar ninguém, não, gente. Não é ameaça. Veja, por exemplo, aquela fala, quando ele diz assim, vocês acham que não peca quando você, lá no mandamento diz que você não vai cobiçar a mulher do próximo, tá certo? Ou não vai pecar contra a mulher do próximo, tudo bem? Olha, meu querido, eu posso te dizer o seguinte, não precisa nem de deitar com ela na cama, não precisa nem de ir atrás do muro com ela, não. Só de pensar já resolveu, é a mesma coisa. Só de desejar e já de imaginar aquilo é a mesma coisa. Ô, gente, quem escapa desse adultério? Quem escapa? Eu sei que não é o caso de ninguém aqui. Você nunca pensou num artista assim? Quem escapa? Mas você acha que Jesus tinha a intenção de nos deixar sentir mais culpados? De nos fazer sentir assim mais pecadores? Você acha que essa é a intenção dele? Não era. Mas qual era? Olha a pretensão nossa. Qual era a intenção de Jesus? Pretensão, mas bom, vale, tá valendo.
Ué, se não é para a gente se sentir mais pecador, se sentir até um pouco mais de culpa e precisar do perdão de Deus, qual é o sentido de falar isso? É a reflexão. Que reflexão? Fazer a gente refletir. Para refletir, claro, para um objetivo. E o objetivo é? Amar mais, está esquentando. Amar o próximo está esquentando. Vamos tirar a palavra amar o próximo. Tem que colocar outra palavra. E tira amar e deixa o próximo. E só tira a palavra amar. É pra gente não julgar o próximo. Só para isso. Porque se você acha que você pode julgar, é porque você é impecável. Naquele ponto você não erra, então eu posso julgar você? Olha, porque se eu erro também, como é que eu vou julgar você? Eu estou me julgando, não é assim? Se eu esqueço de pagar a conta, aí meu parceiro, minha parceira, acabou de esquecer de pagar uma conta, eu solto os cachorros nele. Ah, mas como assim? Você também esquece, então você está soltando em você também. Por isso que com a mesma medida que julga, será julgado. Você está se auto-julgando, se culpando e pensando que está culpando o outro. Dá um alívio, né? Achar que o outro que é culpado, porque aí eu esqueço das minhas faltas, dos meus erros também. Gente, tudo isso tem a ver com amar ao próximo. E às vezes também a gente não comete o mesmo erro, mas a gente comete outro. Comete outros, ou então comete em pensamento. Pois é. Ou a pessoa que não roubou, mas ela teve a intenção de roubar, mas no dia choveu, não deu para roubar. Ela é menos ladrão do que aquele que roubou efetivamente? Não, porque a intenção já está. Então, não há um justo para julgar. Não há um justo. Por isso que ele insistiu muito nisso. Ele pegava pesado com os fariseus. Os fariseus e também os doutores da lei, que eles eram muito apegados à lei, né? Eles ficavam com muita picuinha. Jesus falava assim, vocês ficam coando mosquito e engolindo camelo. Coam os mosquitos e engolem os camelos. Que coisa, que coisa. Aí ele cura no dia de sábado, aí ele vai lá, peraí, se cai um bezerro seu no sábado num buraco, você vai esperar domingo para tirar ele lá de lá? Não, eu tiro na hora, porque vai dar prejuízo, para morrer. Ah, o bezerro você tira no sábado, porque isso não é contra a lei não, mas curar uma pessoa é contra a lei, né? Olha como ele queria desconstruir toda essa coisa de certo e errado, de lei, de religião. Quem que crucificou Jesus lá? Você acha que foram os romanos? Não, foi a religião. Foram o templo, o sacerdote, o sumo sacerdote. Principalmente depois que ele derrubou as coisas do templo lá. Que ele falou que estavam fazendo da casa de meu pai um comércio, da casa de oração. Porque Deus não tem casa, né? Quando ele estava com a samaritana à beira do poço, ele disse que eu vim falar para você que Deus não é para ser adorado nem na montanha, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Em qualquer lugar, e principalmente dentro do seu coração. E sabe qual que é a melhor maneira de você reverenciar e honrar Deus? Amar o próximo. Porque é na relação com o outro que o amor acontece. O amor precisa de relação. Sem relacionamento, o amor ele é um fio com uma ponta só, sem a outra. Não dá. Tem que entrar dois. Não é assim? Só um lado, só o polo positivo não funciona, não corre eletricidade. Tem que ser os dois. Juntar. Por isso que Jesus falava, onde dois ou mais estiverem, eu estarei junto. Dois ou mais. E esse dois pode ser, inclusive, você com você mesmo, amar a si, você faz uma relação com você, com o outro e com Deus também. E essa relação com o alto, essa conexão que você faz, inclusive essa verticalização te ajuda, te nutre para você amar o outro. Porque se você amar o outro só na horizontalidade, sem verticalidade, isso aqui vai esgotando. A bateria vai arriando. Aí daqui a pouco você fica fazendo só chantagem, fica só naquela coisa de barganha, e aí a coisa acaba ficando meio dominadora e não funciona bem. Por isso que tem até a cruz, é o vertical e o horizontal. O que é o amor? Aí a gente vai pensando assim, puxa vida, já ouvi falar que só o amor é real, já ouvi falar que Deus é amor, já ouvi falar que tudo é amor, que se expressa nas mais variadas formas. A gente fica sem entender o que é isso.
Eu fui me aproximando um pouco disso quando eu comecei a compreender que o amor é o que mais nos define. É a nossa gema, é a nossa mais profunda identidade, é amor. E quando você se aproxima do amor, que é uma frequência vibratória, ele se expressa de uma forma vibracional, você começa a ficar mais, vamos dizer, saudável, mais alegre, mais bem-aventurado. Porque você se aproximou dessa vibração do amor. Porque é como se a gente aproximasse da gente mesmo. E quanto mais você se afasta dessa vibração do amor, mais você começa a ficar desconcertado, se atropelando, as coisas começam a não dar muito certo, começa a pipocar umas doenças também para você, uns sintomas, outros na realidade também começa a acontecer, uns trem começa a aparecer, tudo porque a gente começa a afastar. Essa mãozinha aqui funciona desse jeito. Essa aqui não sai. Essa é a minha identidade que não sai, não move de mim. Deus em mim. Só que tem uma parte de mim que é o meu eu, que a gente chama de ego, é o meu eu escolhedor, é o meu eu do livre-arbítrio. Ela é essa aqui, ó. Por isso nós temos que juntar os dois. Essa aqui é danadinha. Essa sai, essa aqui sanfona o tempo todo. Essa aqui olha umas coisinhas assim, ali, ó. E essa fica aqui. Não é que ela é séria, não. Ela é fiel, simplesmente. Ela é. E ponto final. E ainda bem que ela é. Porque ela está sempre nos chamando de volta para casa. Ela é igual um ioiô. O ioiô, quando você manda ele para baixo, quanto mais longe ele está da mão, maior é a força de atração para ele voltar. Então nós não temos escolha, gente. Todos nós somos condenados à felicidade. Todos nós somos condenados a voltar para esse ponto. Mais cedo ou mais tarde, você vai voltar. Porque isso não falha. É simplesmente estamos vivendo uma experiência. Sabe qual que é a experiência? Das alminhas, vamos usar essa expressão, é mais uma linguagem mítica que eu vou falar, não é história de verdade não. Das alminhas que de repente, imagine lá, antes de vir para esse planeta, para esse plano, né, tridimensional aqui, perguntou-se lá na consciência maior, quem é que está disposto a uma experiência? Ela não é fácil não, viu gente? Porque esse universo é tão vasto, né? Tem tantas possibilidades. Hoje a física quântica está começando a falar disso, das múltiplas possibilidades. Mas tem uma possibilidade que pouca gente está querendo. É a possibilidade de experimentar não ser junto com Deus. Ser separado. Quem topa? Aí um tanto já foi saindo para o lado. Não. Ixi, é ruim demais. Até que umas falaram assim, mas para que, Senhor? É porque eu queria... Olha eu inventando história aqui. É porque eu queria saber como é que é a experiência de não ser junto. Porque essa também é uma experiência. Entre tantas experiências. Aí algumas corajosas almas toparam. Eu vou. Mas eu tenho certeza que eu volto? Volta, mas... E olha, quando você voltar, vou te falar mais uma coisa. Você vai voltar tão forte que você vai dar um valor a isso que nós já vivemos aqui. Que você vai ser como se a gente fosse anjo, seria arcanjo. Porque você topou aquela experiência. E olha que pena, viu? É porque dá uma sofridinha, viu? Já sofre no nascimento. Porque o nascimento é sofrido. Você acha que para criança é uma boa? Nada, ela estava no bem bom lá dentro, estava lá no quentinho, não falta nada, não falta ar, não falta comida, não falta nada, não falta mãe. E de repente ela perde aquilo tudo de uma vez e ela começou a separação dali. O parto. Primeiro trauma. E depois outros, a perda do amor da mãe, porque por mais que a mãe seja solista, por mais que ela seja, ninguém consegue estar ali, aquele amor que a criança necessita, vai faltar. E aí nós vivemos nesse mundo da falta. A psicanálise nasceu falando de falta o tempo todo, que a gente está buscando aquele nirvana, aquele lugar de unidade que nós perdemos. Mas você vai voltar. E sabe como é que Jesus contou essa história?
Na parábola do filho pródigo. Um que sempre estava com o pai e o outro que saiu. Mas não foi por causa dessa história de querer experimentar, não. Ele foi descabeceado mesmo. Eu quero lá no bem bom, aqui tá morno, ali que é quente. Na hora que viu lá não era nem quente, era barra pesada. Aí ele viu mais a falta, que aquelas coisas todas que ele achava que iria preenchê-lo, não o preenchiam. Aí ele volta, e nessa volta a relação dele com o pai, por isso que ele dá uma festa. Nossa, esse aí voltou. Ele sabe o que são os dois lados. Por isso que os santos que são os mais assim, aqueles santos mais fortes da igreja, você pode saber que eles experimentaram os dois lados. Veja um Francisco de Assis, um Santo Agostinho, um Paulo, e tantos, né, que foram para um lado e depois para o lado, aí que vira o valor da coisa. Por isso que não tem nada errado nem certo. Ou frio ou quente, o morno é que eu vomito. Está lá no Apocalipse. Porque o frio está mais próximo do quente do que o morno. O morno você não mexe, ele fica ali. Tá bom aqui. O frio não, o frio está procurando, o frio está se negando. Por isso que eu adoro o ateu. Adoro, o ateu está mais próximo de Deus do que aquele que é às vezes muito militante, muito praticante. Porque o ateu contesta, o ateu duvida. O ateu não quer esse Deus goela abaixo, não. Esse é a ovelha desgarrada. Eu largo as 99 e vou atrás dessa. Porque essa é da boa. É só falar com ele de um jeito diferente. É só achar uma chave para aquela fechadura ali, que ela vai ser potente demais. Por favor, não julgue os ateus. Ou as pessoas que se dizem ateus. Não julgue ninguém. Já comece não julgando a você mesmo. A gente se julga muito. O amor, então, é isso que provoca união. União. Nessa união, é igual aquela historinha de quente ou frio. Conhece aquela história, chicotinho queimado, que a gente brinca com as crianças? Alguém esconde uma prenda em algum lugar. Vamos imaginar que a prenda seja esse fantoche aqui. Só que as crianças não podem saber onde está a prenda, senão o jogo não tem graça, né? Põe a prenda lá atrás daquela sacola lá. A criançada está solta aqui e elas começam a fazer uma pergunta. Depois que elas dão um passo, elas dão um passo em alguma direção qualquer. Como elas não sabem onde é que está, elas podem andar para lá, para cá, para qualquer lado serve. Só que depois que ela dá o passo, ela faz a pergunta. Qual que é a pergunta? Eu estou quente ou estou frio? E o que significa estar quente ou estar frio? Estar frio é estar longe da prenda. Estar quente é estar próximo da prenda. Isso é a vida, gente. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, porque isso tudo aqui é ilusão. Qualquer lugar que a prenda ficar é ilusão. Porque ela pode estar em qualquer lugar. Mas uma coisa não é ilusão. A batida do seu coração. Porque quando você vai se aproximando da prenda, é igual alguém que se aproxima do fogo de uma lareira. O que começa a acontecer com ele na hora que ele se aproxima do fogo da lareira? Ele começa a esquentar. E se ele se afasta do fogo da lareira, ele vai esfriar. O amor é a mesma coisa. Quando você se afasta do amor, você começa a se esfriar. E se esfriar significa se enrijecer, se contrair. E uma coisa começa a aparecer. Já até falei de um tom para poder já insinuar a palavra. É um suspense. Não, doenças vêm daí. É o medo. Tanto é que a gente fala que o contrário do amor é o ódio, por essa perspectiva, não. Na verdade, não existe contrário do amor. Porque não existe contrário da luz. Qual que é o contrário da luz? Me diga. Contrário da luz? Não. Não existe treva, gente. O que é treva? É a ausência da luz. Então não existe o contrário da luz. Existe mais luz ou menos luz. Faz sentido para você? Mais luz ou menos luz. Não existe o contrário da luz. Como se fosse uma oposição, uma outra substância que é oposta a ela. Não. Como se tem o cachorro e o gato.
Você fala assim que eles são bichos contrários, apesar de hoje estar tudo, às vezes, convivendo junto, né? Mas vamos brincar de gato e rato. Como se fosse... Aí já não tem paz muito, não. Gato e rato, um quer perseguir o outro. Então eles são meio antagônicos. Aí sim, você pode falar que é contrário, porque eles existem o rato e existe o gato. São duas substâncias. Mas quando você fala de luz e sombra, não existem duas substâncias. Existe uma só e a outra seria apenas aparência pela ausência da outra. Por causa disso, eu vou me arriscar aqui então a te dar uma outra reflexão. Qual é o contrário da saúde? Não existe doença. Ai, Júlio, mas eu tô doente, eu sei o que é doença. Eu sei o que você tá, pode estar, ué. Também tô com uma micose aqui na unha. Todos nós temos uma frieira qualquer, alguma coisa aí, ué. Outros têm mais grave, outros menos. Não estou aqui fazendo nenhuma desconsideração a essa experiência da doença, mas desse paradigma, que é um ponto de vista mais ampliado, a doença seria a mesma coisa. À medida que a saúde vai diminuindo, ela vai aparecendo. Como a sombra aparece automaticamente na retirada da luz. Por isso que se você quiser realmente recuperar, você não pode combater a doença. Você vai combater o nada. Gente, isso é muito importante. Muito importante. Porque isso pode ser o sucesso ou o fracasso da coisa. Quando você combate uma coisa, você empodera ela. Você combater a luz, você já pensou se o cara quer combater a treva? Quer combater a treva. Você vai perder seu tempo. Platão já falava isso lá naquela alegoria da caverna, onde as pessoas ficavam vendo projeções no fundo de uma caverna, sombras projetadas, e achando que aquela era a vida. A vida está lá. Então vamos mexer na vida. Como é que você mexe? Em sombras. Você fica impotente. Mas mexe lá na origem, lá, onde está sendo projetada a luz, por causa de coisas que estão entre a luz e a caverna, e dá a sombra. É na ausência. Então, se você quer melhorar a sua saúde, invista na saúde. Por isso que há uma diferença de paradigmas entre a alopatia e a homeopatia. Os florais de Bach também é a mesma coisa. Eles não estão combatendo a doença, eles estão querendo colocar em você um estímulo em cima de uma substância, inclusive muito inexistente até, porque o remédio mais forte da homeopatia é o mais diluído. Olha que coisa, hein? Quando sou fraco é que sou forte. O mais forte é o mais fraco, minha filha. Lembrou de alguém aqui agora? Da Concessa, né? É o mais forte, porque se você quer um C3, um C30, é um remédio com pouca diluição, 30 diluições, e ele é fraco. Ele é mais para sintomas. Mas se você quer atingir mais núcleos internos, emocionais, dá um C300. Um C3000 tem que ser com receita do médico, não é qualquer lugar de homeopatia que faz um C3000 e te entrega, senão... Mas não tem nada aí dentro, e se você olhar, não tem nada não, porque ele é 3.000 vezes diluído, fazendo aquela... Eu não sei exatamente qual que é o processo, assim, só sei que funciona mais ou menos por aí. Veja que é o contrário. Já o contrário, na alopatia, eu não estou falando que ela está errada e está certa não, porque a alopatia não serve para muitas coisas também. Na hora que você tiver aí com uma pneumonia galopante com febre, você vai para a alopatia, viu? Para te dar lá um antibiótico, porque ali, inclusive, a dose do antibiótico, 500 miligramas é mais do que 300, porque ali funciona dentro desse paradigma. Por isso que quando você quer tratar as questões mais de fundo, mais sutis, a homeopatia te funciona mais, porque ela te trata mais raiz das coisas. E a alopatia mais sintoma. Mais sintoma. E há uma diferença muito grande entre curar sintoma e ir na causa das coisas. Só que para ter a causa, você tem que realmente cuidar um pouco de você. Sabe por quê? Porque as pessoas chegam e pedem assim, doutor, que remédio que eu tomo? O que eu devo tomar? Ela fala assim, o que eu devo tomar para sarar? Aí o médico fala assim, você tem que tomar atitudes. E a outra pessoa está querendo escutar o quê? Um xarope.
Xarope é aquilo para poder curar só o sintoma, né? Ah, me dá um xarope, me dá um remedinho. Tá bom. Espanta as moscas, espanta os urubu. Mas a carniça continua. O problema continua. Por quê? Porque o problema está na pessoa, na atitude. Não estou querendo que ninguém se sinta culpado com isso, não. Mas estou querendo... Você não é culpado de nada, mas você é responsável. E há uma diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa exige punição. Culpa é como se fosse uma pessoa má. E responsabilidade não. Responsabilidade significa eu tenho a ver com isso. Isso não me pegou. Isso é uma construção da vida que tem a ver com isso. Tanto é que se eu mudar algumas atitudes internas, o sintoma pode desaparecer. Tem aquela mulher, por exemplo, que deram para ela aquele prognóstico, só tem 4 meses de vida. E ela chegou em casa e falou assim, olha, eu pedi sinceridade para a junta médica, pedi para saber deles como é que estava a menstruação, e eles me falaram, só tem 4 meses de vida. E as filhas já achou, mas a senhora nos conta isso dessa tranquilidade? Não, 4 meses é muito tempo que eu tenho ainda, eu vou aproveitar para arrumar um monte de coisa que está faltando na minha vida. Vou fechar essas cortinas essa janela com cortina para parar de ficar olhando a vida dos outros. Vou parar de ficar fofocando, vendo notícias de jornal o dia inteiro. Sabe de uma coisa? Eu vou perdoar, eu vou até procurar aquela vizinha que a gente tem 4 anos que não conversa. Eu vou lá, levar uma broa para ela. Vou chegar com uma broa, se ela bater a porta na minha cara, isso é problema dela. Eu vou fazer a minha parte, sabe uma coisa? Porque eu tenho 4 meses de vida, não dá para ficar empurrando com a barriga, não. 4 meses de vida, vou ajudar quem precisa, vou doar um bocado de coisa também, que eu tenho um tanto de coisa aqui nesse armário que não me serve, está aqui esperando até eu emagrecer. Para eu entrar, nada, roupa 10 anos me esperando, não. Não é minha mais não, dei para os outros. Olha a menina, ela fez uma faxina, não é só no guarda-roupa não, no seu psicológico, nas suas atitudes. E foi, olha, e ela em 4 meses ela conseguiu arrumar muita coisa. O detalhe, eu tenho essa história narrada aqui, estou contando ela rapidinho para você. O detalhe é que depois que ela aprontou isso tudo, ela viveu mais 23 anos. Morreu de velhice. A doença desapareceu. Ela dizia, eu não posso curar meu corpo, mas posso curar a vida que me resta, pois foi justamente curando a alma dela. O corpo é simplesmente uma manifestação, gente. O corpo, ele não tem vida própria, apesar de que ele é muito inteligente, é super fantástico, mas ele é a carruagem. Ele é o corpo. Né? Tem uma expressão latina que fala visibilia ex invisibilibus. Visibilia ex invisibilibus. O visível vem do invisível. Visibilibus, que é o visível, ex invisibilibus, vem do invisível. Assim na terra, como no céu. Assim no exterior, como no interior. Por isso, cuide da sua casa. A ecologia começa com a ecologia da própria casa. O Pequeno Príncipe, naquele livro do Saint-Exupéry, dizia muito bem. Todas as manhãs, depois que você fizer a sua toalete pessoal, cuide também da higiene do seu planeta. Porque as ervas daninhas, roseiras, se parecem muito no começo. Mas se você for simplesmente tocando a vida, e só na reatividade, nos automatismos, ficar assim meio como um robô, vivendo só nos automatismos, aí as ervas daninhas podem crescer e podem se transformar em árvores gigantes como baobás, rachar o seu planeta. São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Nós vamos deixando essas toxinas e ficando na nossa vida. Por isso é preciso afiar o machado. Esse livro, Certo ao Avesso, ele trata disso assim com muita propriedade. O primeiro capítulo chama Pausas Necessárias. Aqui eu vou falar de meditação, vou falar da importância de você olhar esse lado sombra, porque olhar para dentro e parar, sabe o que nós vamos ver também, gente? As nossas sombras.
Ou seja, as nossas maldades. Ah, mas eu sou uma pessoa muito boa. Ah, aparentemente sim. Mas quem que não tem os seus ódiozinhos internos, suas suas invejas? E a gente acha que inveja é querer as coisas dos outros. Ah, que inveja que você foi para a praia, eu esse ano não vou poder ir. Isso não é inveja não, isso é ambição. Júlio, que inveja te ver falar, você fala com tanta facilidade, né, a coisa toda, você parece que tá, não sei como é que fala desse jeito, você decorou isso, né? Isso não é inveja não, isso é admiração. Ai, olha que admirando. Mas a inveja mesmo, ela é um sentimento que depõe contra o amor. Porque quando a gente inveja, a inveja dos 7 pecados capitais é o mais vergonhoso, gente. Por isso que ela não é falada. E nem declarada. Eu mesmo vim a saber desse conceito recentemente, quando eu falo recentemente, de uns 6 anos para cá. Olha, é recente, viu? Para quem já passou dos 60. Né? Inveja vem de invidere. Invidere do latim é não ver. Não. Videre, ver. O que eu não vejo? Eu mesmo. Por dentro, como sou. E aí eu fico na capa. E aí quem que eu me percebo na capa? Eu sou filho de fulano, eu sou branco, eu sou preto, eu sou engenheiro, eu sou a esposa do fulano, eu sou mineiro, eu sou brasileiro, eu sou cruzeirense. Aí começa a botar um tanto de eu sou do lado de fora. Eu sou rico, eu sou pobre, eu sou letrado, fiz mestrado, eu sou famoso. Isso não é nada disso. Mas a gente se identifica tanto com a capa, e quando a gente está na capa, uma coisa você não escapa. Se a gente está na capa, a sua definição é pelo lado de fora, por causa da sua cegueira, invidere. Tanto é que lá na representação do Botticelli do Inferno de Dante, lá da Divina Comédia, no degrau onde está a inveja, todos estão com os olhos costurados, tudo cego, porque não vem a verdade, a realidade de quem você é. E aí a gente estando na ilusão da aparência, nós ficamos o tempo todo fazendo o quê? O que a gente faz o tempo todo? Olha quem vai nos ajudar a responder isso. Tchan, 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 tchan. A ondinha. Tá lá a ondinha no mar da vida. Como sofro. As outras ondas são grandes, eu sou pequena. Umas estão em ótima situação e eu sou tão desprezível. Aquela aqui, ó. Essa bexiguinha aqui, ó. Aqui uma maior, uma grandona. E como ela se percebe como onda. Quem é você? Eu sou uma onda. O que é uma onda? Uma forma, uma aparência. E ela desde pequena, sua ondinha, sua baixinha, sua gordinha, sua branquinha, sua isso, sua aquilo, seu isso, seu aquilo. A gente foi recebendo esses rótulos e a identidade nossa ficou praticamente pelo lado de fora. Pelo lado de fora. Mas aí uma outra onda diz assim: você acha que sofre porque não viu claramente a sua forma original? E ela está mais serena. Como assim que não vi minha forma original? Eu não sou uma onda? Quem eu sou então? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem ela é? A gente pode responder para ela. Um de cada vez. Calma. Você... Uma onda é apenas a sua forma. Quem é você mesmo, de verdade? Você é a água, você é o oceano. Uma onda é apenas a sua forma temporária, você é a água. Sabe, gente, isso é a maravilha do amor. Por isso que nós temos que descascar a cebola. Porque descascando a cebola, a gente vai para o núcleo, vai para o miolo, que é quase que um nada, né? Vai para o miolo. E sabe que no miolo de todos nós somos um. Nós somos iguais. As nossas diferenças estão na aparência. Está na sua cultura, onde você nasceu, a casa que você mora, o tanto que você estudou, a sua história de vida. A sua história é uma aparência. Não, mas eu vivi minha história. Eu sei, mas não é ela que te define. Tanto é que você pode agora, inclusive, redefinir e mudar a sua história completamente.
Claro, não é desprezando a sua história. Você honra, mas você não é ela. Por isso você pode se libertar da sua história. Tem muita gente agarrada nos dramas da sua história aí, ué. Fica contando a mesma história o tempo todo para os outros, ué. De 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Tem gente que não quer nem mudar de terapia. Por quê? Porque não tem que contar tudo de novo para o próximo terapeuta. Vai levar umas 10 consultas. Não, vou ficar com esse aqui mesmo. Tá mais ou menos, mas pelo menos já me sabe minha história. Ou... você não é a sua história, você não é a sua história. A sua história não te define. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. E o bom é quando a gente não sabe quem a gente é definitivamente. Você sabe o que é hoje. É bom saber, né? Porque senão você nem sabe para onde vai voltar, sua causa. Mas metamorfose ambulante não é assombração, não é alguém apagado, com amnésia, com Alzheimer, não. Metamorfose ambulante é uma pessoa mais sábia, que não se apega à ideia que tem de si hoje, porque ela pode ser amanhã diferente. E aí ela se renova, ela se renova, ela se renova e vai aproximando de quem ela é na verdade. Você é uma criança de Deus. Uma criança de Deus. A gente tem que recuperar essa inocência. E quando a gente descobre quem a gente é mesmo, a gente descobre quem é o outro. Porque enquanto a gente não descobrir quem é a gente vai discriminar o outro. Porque o outro é o outro. O outro é diferente. Ah, o outro não me cheira bem. Eu nem sento do lado de certas pessoas. Não, que a pessoa é metida demais, aquele lá é assim, aquele lá não, aquele lá parece não, aquele lá parece crente. Não, aquele lá parece não, aquele lá é muito assim, maluco beleza. Olha lá, tem tatuagem, olha lá, como é que eu vou sentar do lado dele? Eu não sento do lado tatuado não, esse pessoal não merece confiança não, é tudo gente esquisita demais. Olha lá, Rastafari, olha lá. E é tudo água igual a você. E você está olhando só a forma, a aparência, que é o que a gente faz demais. Por isso que a gente julga. E por isso que a gente inveja também. Porque a inveja, quando a gente inveja mesmo, é quando a gente não está se sentindo bem com a gente mesmo, não está conectado a quem a gente é, e o bem do outro não é boa notícia para a gente. E o mal do outro é boa notícia para a gente. A gente se conforta com o mal. Agora, por favor, não fala cruz credo, Ave Maria aí, porque isso eu já escutei demais, olha que eu falo assim, a má notícia é bom pra gente, e a boa notícia do outro não nos conforta, a má notícia nos conforta. Cruz credo, tem gente assim? Tem, todo mundo. Senão não seria um pecado capital. Todos. Só para você ver onde é que a coisa vai. Se você tem ações na Bolsa de Valores, e de repente você tem Vale do Rio Doce, e aí aconteceu lá, barragem de Brumadinho, aí suas ações lá para baixo, perdeu 30% em 2 dias. Você está assim, nossa senhora, chocado, né? Nossa senhora, né? O bolso está até ardendo ali. Aí você lembra de uns colegas lá de trabalho, que também tem ações, você não sabe aonde, qual que é a carteira deles. Aí você liga para um deles. Qual que é a notícia que vai mais te consolar? O bem dele ou o mal dele? O mal. Ou seja, se der problema para ele, bom para mim. Que conforto. Eu te pergunto, é verdade ou não é isso? Se você não está num casamento muito bem, se você está só empurrando as coisas com a barriga, de mal a pior, como diz, ruim com ele, pior sem ele. Ai, ruim com ela, eu estou indo só pelo patrimônio mesmo. Só ir por aqui, estou achando que está errado, está certo, mas está a situação dessa pessoa. A hora que ela ouve uma pessoa dizendo assim, não, meu casamento está tão bom, estou em lua de mel de novo e tudo mais.
Essa notícia é boa para ela? Ela inspira essa pessoa? Não, ela preferiria no coração. E para isso tem que ter muita honestidade. Muita honestidade, para não ter auto-engano. Para não ficar só na máscara de bonzinho, de certinho, de tudo bom. Você não vai se conhecer se você não atravessar sua máscara, sua sombra. É isso que eu faço, inclusive, num curso que a gente chama Cuidando de Si Mesmo e dos Relacionamentos. Eu dou esse curso pelo Brasil. Eu vou fazer agora em Salvador, em outubro, depois em Nova Friburgo, e faço muito lá em Belo Horizonte. Mas vou para qualquer lugar que me chamar. Um curso que dura sexta à noite e sábado o dia inteiro. Tem folder dele ali fora na mesa também. Chama Cuidando de Si dos Relacionamentos. Para a gente fazer essa pausa para lidar com essas nossas, fazer umas limpezinhas, numa boa. Porque eu tenho um equipamento bom de limpeza, assim, e que não dói. Tá certo? É bom, ó, que você vê o parto já aconteceu. Tá certo? E você se sente assim, nossa, que legal. A gente pode olhar para as nossas sombras e integrá-las e não se sentir mal. Porque elas são só sombras. Por isso que chama sombra. Porque atrás dela tem uma bondade que você não imagina. Mas eu quero é a bondade do eu superior, que está lá no seu núcleo, e não o bonzinho da máscara. Porque entre o bondoso e o bonzinho tem uma diferença, viu? Bonzinho é para quê que a gente é bonzinho? Para mostrar para os outros, tá bom? E bondade, a sua mão direita não sabe o que a sua mão esquerda faz. É do coração. É no silêncio que você é bondoso. É no secreto. Bonzinho, tem gente bonzinho no secreto? Bonzinho no silêncio? Nada, bonzinho tem que fazer para todo mundo, né? E não estou dizendo que ela é errada, não. É uma máscara. Todos temos. Para esconder, às vezes, um ódio, uma raiva que eu tenho. Esse povo. Mas conta. Porque foi ensinado para a gente que é errado ter raiva. Para as mulheres mais do que os homens. Homem é homem ainda. Mas mulher, raiva. Que isso, minha filha? Raiva? Que isso, Deus. Vai confessar, vai confessar. Oh, meu Deus, nessa toada aqui eu precisava de 2 horas de palestra. Mas vamos rabando, vamos fechando, vamos lá. Uma onda é apenas a sua forma temporária, você é água. Água, sim, quando perceber que sua essência é água, não ficará confusa em relação a ser uma onda. E aí deixará de sofrer. Olha a carinha dela, mudou. Eu te pergunto, ela mudou de tamanho? Não. Ela deixou de ser ondinha? Não. Ela é igualzinho o que era antes, quando ela sofria. O que mudou? A visão dela mesma, sobre si mesma. Isso é que é mudança de percepção. É tirar o olho do lado de fora e olhar um pouco para dentro. Porque aí se você se vê por dentro, você é menos separado do seu irmão. Se você só se vê por fora, aí você tem até nacionalidade, quer saber? Aí os argentinos já ficam argentinos, os cruzeirenses, os atleticanos, aí vira tudo de separação. E é aí que começou o problema, gente, na separação. Veja que vou contar para vocês uma história. Essas 2 mãos aqui, me escuta aí atrás? Mas vou falar um pouco mais alto, porque eu preciso das 2 mãos. Elas estão, por favor. Muito obrigada. Vai ficar melhor. Vem aqui, assim, aqui para todo mundo ver. Isso, aqui, ótimo. As 2 mãos são solidárias, sim ou não? Sim. Solidariedade é o tema do nosso encontro. Solidárias, a gente até usa a expressão uma mão lava a outra. Eita, ela esquenta uma outra no frio, não é assim? Esquenta uma outra no frio. Elas fazem funções juntas. E olha que uma junta da outra muito mais do que uma e mais uma. Separado. Até para juntar um feijão numa bacia, você juntar com as 2 mãos, junta mais rápido do que se for uma e a outra separada. Você sabe que os 2 olhos juntos enxergam muito mais do que 1 mais 1? Por causa do efeito sinérgico. Aí que você vai entender aquela expressão da música. 1 mais 1 é sempre mais que 2. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Chama sinergia. Então as 2 mãos, elas são isso mesmo. Uma solidariedade. Elas são íntegras, porque elas são integradas umas às outras. Elas brincam. Se essa aqui escreve livros, por exemplo, que é o meu caso, e essa aqui segura o papel, hoje a gente não escreve mais com papel, né? Assim, é tudo digitando. Mas, por exemplo,
essa aqui não se sente superior a essa aqui, fala assim, você só segura o papel. Eu sou a escritora. Que isso, gente? É insano pensar assim. Elas são a mesma coisa, só que uma tem uma função, a outra tem outra. Se essa aqui vai bater um prego, eu que sou destro, seguro um martelo com a mão direita e a esquerda segura o prego. Tem alguma inferioridade, alguma superioridade nelas? Não. Tem que botar um pouquinho mais assim. Isso, querido, obrigado. Não tem. Inclusive, se essa aqui pegar e bater o prego e errar o dedo e bater no dedo, ela deixa o martelo na hora ali, vai cuidado da monta, vai cuidando. E eu te pergunto, ela vai depois falar assim, eu cuidei de você agora, tá me devendo um favor. Tá me cuidando, você tá me devendo. Porque ela tá, eu te pergunto, essa mão está cuidando da outra? Ela está cuidando de quem, na verdade? De si mesmo, porque a dor é da mesma pessoa. Gente, isso é verdade que eu estou falando, não é? Pois essa é a verdade sobre nós também. Nós somos, cada um de nós, uma mão. No grande universo, no grande mar de Deus, somos uma onda. Porque todo mundo é uma coisa só. Só pode ficar aqui mais um pouquinho. Olha nesse mar aqui. Tudo é um mar. Ele se expressa aqui como onda, aqui como outra onda, mas isso tudo é esse mesmo mar. Só que quando ele se expressa como onda, a gente diz, eu. Mas nunca se esqueça que a palavra eu está no meio da palavra Deus. Porque Deus é tudo e você é uma expressão dele. Por isso que você é Deus também. Somos deuses. Salmo não sei das quantas. Mas isso é pouco falado. Porque para a religião oficial, de uma certa forma, principalmente aquela religião mais que vigorou, assim, mais tradicional, não importa que você pense dessa forma. Importa que você pense que Deus está lá fora e você que precisa de nós, inclusive, da igreja, para fazer um intercâmbio aqui. Porque aí funciona melhor, dá mais dependência. E você se sente mais pecador, mais culpado. Aí, por favor, de novo. De repente, essas mãos resolvem fazer uma brincadeira. Vamos brincar de vestir umas roupas, uns fantoches. E fazer de conta que eu sou um rei e que você é uma empregada ou um súdito, quem seja, homem, mulher, pobre, rico, o patrão, empregado, enfim, vamos fazer uma brincadeira? Vamos. Essa aqui falou assim, mas eu que quero ser o rei. Não, eu vou ser agora, depois a gente troca. As crianças não fazem isso? Tanto é que eles trocaram, essa aqui a mão vestiu, agora a outra. Vamos brincar, porque é brincadeira, porque não é verdade. Por isso que a gente pode trocar, porque não é verdade. Porque se for verdade, não troca, ou troca. Não. Mas acontece, não me pergunte onde nem quando. Até a música que estava passando aqui, enquanto vocês entravam, estava dizendo assim, cedo me acordo à oração, é o coração que está inquieto para ver uma notícia diferente da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém por favor me responda onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Onde é que foi? Aconteceu. As religiões chamam isso de queda. Houve um lugar que houve uma separação. E essa separação aconteceu o quê? Aqui na minha narrativa, esses pararam de trocar. E colaram a máscara na mão. Aí a gente esqueceu que era uma mão e ficou achando que era só uma máscara. É a história da ondinha. Só falado de uma forma diferente. Mas o pior vai acontecer porque ainda aqui é meio termo. Porque aqui ainda a gente está vendo. Por exemplo, se essa aqui der um tapinha nessa aqui, essa aqui não vai descontar não, porque senão vai doer duas vezes, né? Para quê? Era só até o ponto em que aconteceu o biombo. Aí, por favor, vem cá. O biombo é assim. Por favor, você vai ser o biombo aqui agora, tá vendo? Pode ser, porque é mentirinha mesmo, não é verdade? É. Aí aconteceu isso. Tchum! O que é esse tchum? O teatro. O teatro de fantoche só pode existir se o corpo sumir e ficarem só as mãos.
E como estão só as mãos, aí agora a mentira passou a ser verdade. E aí o problema aconteceu. Obrigado, querido. Pode sair do fantoche, pode sair do biombo, e agora vem. Virou verdade. Esse é o problema número 1. O budismo fala assim, a heresia, a grande heresia. Sabe qual que é a grande heresia? Da separatividade. A grande heresia. A mãe de todos os problemas. Eu te pergunto, de onde vêm os preconceitos? Da separação. De onde vem o julgamento? Da separação, porque o outro tem que ser o outro para eu julgá-lo. Porque se ele for eu mesmo, como é que eu vou julgar eu mesmo? Você já pensou? O que vai acontecer aqui se essa mão agora, rapidinho, pegar o martelo e essa aqui segurar o prego e essa aqui errar e essa aqui agora falar assim, agora eu quero justiça, me dá o martelo aí. Porque eu quero descontar em você, porque é o que a gente faz, é o que é pregado. Essa é a justiça. Só que eu que estou, na verdade, atrás do biombo, porque a verdade nunca desapareceu, ela só foi escondida. A verdade continua, ainda bem. Por isso que ela pode ser resgatada, por isso que a gente tem problemas, por isso que a gente adoece, por isso que a gente desencaminha da vida. Por quê? Porque tudo isso é para nos trazer de volta para a verdade. São os despertadores. Agora a gente pode pensar que é tudo por acaso também. Que é tudo fatalidade. Tudo para chamar a gente de novo a voltar a quem a gente é. Isso aqui, ó. Namastê. O sagrado em mim. Honra o sagrado em você. Tudo para fazer isso. Já pensou? Se essa mão quer descontar a martelada que ela levou para a outra, eu que estou aqui de verdade atrás do biombo, o que vai acontecer comigo, gente? Vou sofrer 2 vezes, duplamente. Por isso que cada vez que você julga o seu irmão, é uma ferida que você faz, é um espinho na sua própria carne. E cada vez que você perdoa o seu irmão, você se liberta também. Porque você, na verdade, não perdoa o outro. Isso é apenas uma didática. Quem que você perdoa, na verdade? É a si mesmo. Só existe o auto-perdão. Só existe auto-perdão. E por que eu não perdoo o outro? É porque eu ainda não me reconheci junto com ele. Eu acho que ele fez alguma coisa que eu não faço. Por isso que um santo nunca perdoa um pecador. Um justo não perdoa o injusto. O certo não perdoa o errado. Porque para você perdoar o errado, você tem que se ver como errado também. Por isso que um padre, o Jean-Yves Leloup, eu gosto muito dele, é um padre ortodoxo, da igreja ortodoxa, ele é um francês. Tem muitos livros aqui, Jean-Yves Leloup, da Universidade da Paz aqui, muitos livros pela editora Vozes. Ele falando assim, em confissão, cada vez que a pessoa me confessava alguma coisa, eu também dizia do outro lado, lá do confessionário, eu também. Eu também. Então o cara está falando, traí meu sócio. Ele, eu também. Não do jeito que ele, mas eu também traio. Ah, eu faltei com a minha mãe, eu faltei com o meu... Eu fui mentiroso. Eu também. Até que um dia eu vacilei, porque uma pessoa me confessou em detalhes o seu crime, o assassinato. E ele falou assim, eu nunca matei ninguém, como é que eu vou falar eu também? Mas bastou 15 segundos para ele dizer, eu também. Quantas almas, quanto sangue derramado por um olhar que eu talvez tenha dado, porque você pode matar de outras formas também. Uma palavra pode ferir muito também. Então ele reconheceu também que ele é assassino. Porque para eu perdoar um assassino e dar o perdão de Cristo a ele, eu também tenho que me reconhecer como tal. Por isso que ele falou, ninguém escapa de querer achar que é impecável. Por isso que ele falava assim, até em pensamentos você também adultera, você também rouba, para que você possa perdoar o outro que fez na prática. Você não fez, mas você já fez de outro jeito. E vocês são iguais. Por isso que só os iguais se perdoam. E aí quando a gente começa a romper essas barragens da separação, o amor pode acontecer. Porque a gente, na verdade, não aprende o amor, porque o amor é o nosso estado natural. Nós só temos que desaprender as barreiras do amor. Isso é do poeta Fernando Pessoa. Mas isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Por isso que quando você fala desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal,
A palavra desenvolver, que significa o quê? Tirar o que envolve. Descobrir. Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Vou descobrir. Descobrir é tirar o que cobre. Porque já está aí. O amor já está em você. Doidinho para amar. Mas o que é que nos impede de amar? O medo, o julgamento, o preconceito, a polarização política. Você é da esquerda ou da direita? Eu te pergunto, quantos de nós ainda não está por aqui com esse tal de esquerda e direita? Né? Porque se você é de esquerda, você já escolheu um lado. Se você escolheu um lado, você já se separou. E qual lado você escolheu? Vamos ver aqui uma brincadeira, só para você ver como é que a coisa é estranha. Qual lado você escolheu? Qual lado? Você escolheu um dos lados, porque você não está indo dos dois lados ao mesmo tempo, né? Olha o que aconteceu na política o ano passado. Até hoje ainda tem efeitos. 6 ou 9? Os dois. E o melhor é quando você, não sendo nem de esquerda nem de direita, você pode ir lá visitar o direita. Oh, é mesmo. Você sabe que desse ponto de vista você tem razão? Não é o que eu hoje estou querendo ficar, não. Mas eu compreendo você. Esse lado liberal, né? Esse lado assim, de soltar mais o Estado, né? De parar de tutelar as pessoas, é o lado mais da direita, liberal. Mas aí a direita vai lá na esquerda também. Eu entendo o seu lado também, que é preciso que haja uma certa proteção social, é preciso que haja também, não podemos ficar também, achar que as pessoas vão dar conta sozinhas, porque ainda não estamos nesse momento. Né? Você tem razão. Vamos fazer a coisa? Vamos misturar nós dois? Porque não é nem tanto lá, nem tanto aqui, é os dois. Não, mas é um lado, é o outro. O problema é esse. Sabe por quê? É a necessidade de ver a oposição. É a necessidade de ver o outro lado. Para quê? Porque tem que ter um certo e um errado. E sabe qual que é a necessidade que nós temos quando tem essa vontade de ter um certo e errado? Ter alguém para quem culpar. E quantas pessoas estão sentadas na inveja, onde qualquer notícia boa hoje do Brasil é ruim para eles? Eu quero a notícia ruim, porque eu quero é que o circo pega fogo. Ou seja, a notícia boa não me interessa, só a notícia má. Para poder vocês verem onde é que vocês foram votar. Isso é inveja da baita. Agora eu te pergunto uma coisa. O que acontece com a inveja? Como você conspira contra o bem, porque o mal passa a ser o bom, e o bom passa a ser o ruim, você fere a alma humana, na sua essência. E aí começa a ter problemas para você. Uma grande parte das origens das enfermidades se baseia na inveja também. Tem livros sobre isso, falando disso. Vou mostrar para vocês agora aqui um vídeo. Pessoal, olha esse vídeo aqui. Esse pessoal está vendado. Então vamos ver de novo aqui. Vou botar de novo o volume. Aumenta, por favor, pode aumentar. Corintiano e palmeirense. Bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente. Essa é dona de casa. Meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo assim dedicar. E daí essa é a empregada dela. Todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade... Esse é da esquerda. Tá indo embora. Eu sou líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita, mas eu já percebi o comportamento estranho. Esse é o Rastafari. Pela minha presença, entendeu? Tatuagem, cabelo drag. É claro que na minha Esse é o infância senhor era mais tudo conservador. muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino. Essa é mais esportista? Eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Essa é mais sedentária. Aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né?
foram chamados a lavar os pés de uma pessoa de olhos vendados. Você lavaria os pés de alguém de olhos vendados? Essa foi a pergunta que fizeram. Olha que desafio. E lavar os pés significa, eu vou lavar os pés. Eu não sei nem quem é, mas eu lavo os pés. É de uma pessoa humana? Tá bom, lavo. Né? E eles lavaram justamente aqueles dois que estavam em oposição. Tá? O senhor não está vendo não, hein? Tá vendo? Pode mudar de lugar, ó. Passar para lá, ó. Tá bom? Tá, então tá bom. Excelente. A patroa do empregado. Olha o esquerda lavando o pé da direita. Olha o cara que não. Olha o rasta lavando o pé do conservador. Olha o palmeirense lavando o pé do corintiano. Direita, esquerda. Tá lavando os pés. Agora eles ficam de frente e vão tirar as vendas. Olha de quem você lavou o pé. Ao direito e esquerdo, ó. E aí, fera? Vou confessar que ele é um cara que eu já falei mal. Ó, vou confessar, você é um cara que eu já falei mal, hein? Olha o cara que veste terno. Olha esse, o Rastafari. Muito prazer. Olha o alemão com o negro. A sedentária com a esportista. Ai, não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva minha vida, mas todos os dias. Desculpa alguma coisa, viu? O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Cheio de tatuagem no braço. Onde é que estão as diferenças? Onde é que estão as diferenças? Agora, olha o que vem escrito aqui agora, que interessante. O amor nasce quando o Cristo renasce. Sabe o que é o Cristo renascer? Como que é isso, gente? Cristo renasce? Ressuscitou lá em Jerusalém? Quando o Cristo renasce dentro de nós, aí acontece uma coisa de fato, gente. É impossível não acontecer isso se o Cristo renasce em você. O que é impossível de acontecer? Automaticamente, você vê o Cristo no outro também. Atrás da capa. E pode ser o cascalho que tiver na sua frente. Você vai olhar a pepita. E o cascalho, você dá uma... Não é que você nega ele não, é porque você sabe que é uma capa. Porque no fundo, todo mundo é água, aquela ondinha do mar. Todo mundo tem um Deus dentro de ele. Namastê. Por isso que na hora de fazer namastê, você não pergunta quem é você para eu fazer namastê. É qualquer pessoa. Namastê, namastê. Isso é o amor, gente. O amor une as pessoas. E quantos de nós temos separações aí que precisamos de ajuntar, hein? Passa uma vassoura aí. Hein? Tem ou não tem? Quem que você precisava lá de chegar, de aproximar? Ah, não, mas eu vou te contar, pessoal. Ali não tem base, não. Ali o trem é encroado demais. Não é fácil. Eu não estou falando que é fácil, não. Eu estou falando que você pode achar que é mais... Olha a história de um sujeito. 2 irmãos brigaram feio. E eu vou te falar, viu? Quando é briga de família, o trem é feio, difícil. Que as coisas encroadas. Né? E aí começa a desenterrar defunto lá da infância. Pois os 2 moravam em fazenda, em sítios vizinhos, tinha até um corguinho assim que eles estavam planejando até fazer uma ponte, mas nunca fazia, tá até as madeiras paradas lá. Aí brigou aí que não vai fazer mesmo. Um dia bateu na porta lá de um deles, ou do irmão que foi o ofendido, do mais velho, oferecendo um trabalho. O senhor tem trabalho para mim aí no seu sítio? Olha, eu estou precisando de carpinteiro, porque eu estou com umas madeiras ali precisando de construir uma cerca. Porque a mesma madeira que constrói ponte, constrói cerca também. Porque ali mora meu irmão, vou te falar a verdade, e eu não quero saber mais dele não. Nós brigamos feio, eu quero mais mostrar para ele como é que vai ser daqui para frente. Põe cerca aqui, nesse caminhozinho aqui.
Aí o carpinteiro disse, entendi, muito bem. Aí o moço deixou ele trabalhando o dia inteiro lá, foi lá para a cidade fazer lá uns pagamentos. Na volta, menino, 4 horas da tarde, uma falha. O que estava lá? A ponte. O cara não entendeu bem. E o detalhe é que a hora que ele viu a ponte, o que ele viu também passando em cima da ponte? O irmão mais novo, com a cara mais aberta do mundo. Porque o que esse irmão mais novo entendeu com uma ponte ali? Que o irmão tinha mandado uma mensagem, né? Vamos unir, vamos ajuntar. E aí ele veio, já com o braço aberto, e o irmão aqui, não, mas era uma cerca. Não, Aí ele foi, não resistiu. O abraço do outro irmão pedindo, e aí eles se abraçaram no meio da ponte. O irmão mais novo falou assim, mas você me desculpa, você foi tão generoso em construir essa ponte, eu estava tão envergonhado de te procurar, você me desculpa, realmente eu fui muito descabiciado com você. Nada, não tem problema, meu irmão, vamos começar de novo. É isso que acontece. A vontade que nós temos de unir é superior, sabe por quê? Porque ela faz bem para a nossa alma. Pode não fazer bem para o seu ego, aqui para a mente, ó, que tem razões, que tem história, que tem motivos, tem orgulho. Mas se a gente compreender a história dos meus fantoches, fica mais fácil, não acha? Porque quando você está perdoando o outro, não quer dizer que perdoar o outro e agora ele vai almoçar na sua casa todo domingo. Eu estou por aqui com meu ex-marido. Deixa ele lá então. Você não tem que voltar a conversar com ele toda semana. Não precisa. Tanto é que a gente pode perdoar até os mortos, gente. Porque você perdoa no seu coração. O que é perdoar dentro de você? Nós já fizemos uma palestra em Araxá aqui há muitos anos atrás, foi só sobre o perdão, né? O que é perdoar? É você internamente parar de acusar a pessoa. Você sair do lugar de advogado de acusação, de promotor, e passar para o lugar de advogado de defesa. Você agora justifica o outro e compreende, porque você só pode perdoar com o coração se você compreende o quê? A imperfeição humana. E compreende também o quê? Que você também está junto. Não fez igual ele, mas faz parecido. Ou se não fez, não faz agora, já fez. Se não fez, se não faz, pode fazer. Porque quem vai dizer que dessa água não beberei? Numa situação periclitante, numa situação de crise, numa situação de aflição, você baixa a guarda, aí a maré abaixa, as pedras aparecem. Tem muita gente que convivia muito bem, até aparecer essa coisa da política. E aí mostrou as pedras. A polaridade, que estava meio... A maré alta não aparecia. Aí abaixou a maré, apareceu. Bom que tenha aparecido, que a gente agora limpa, né? Mas para limpar, nós temos que saber o quê? Perdoar e deixar esse orgulho da gente. E entender que não existe lado certo nem lado errado, tá bom? O Cristo renasce e aí o amor tem caminho livre para poder amar. Amar, buscar essa união com o outro. Bom, pessoal, os animais já começaram a fazer isso, sabia? Menino, eles já estão adiantando aqui, ó. É meu. Não, é meu. Não, tá bom, então toma. Aqui está o mistério da vida. A ciência do bem viver está aqui. Ou você puxa para você, ou você gasta a mesma força para dar para o outro. Só muda a direção. Não é isso, pessoal? Tá bom. Os animais já estão dando um exemplo. A lenda é essa, a história é essa. A mesma energia que a gente gasta para construir uma cerca, construímos uma ponte. Só temos que escolher. Mas para escolher, a gente tem que ir para dentro da gente. Para a gente se conectar no vertical. E aí a gente fica mais inspirado, mais forte. Para não fazer apenas assim, como se fosse, vamos fazer porque aí, já que o padre mandou, já que o professor falou, ou então vou fazer para eu não ficar doente.
Porque eles falam que quando a gente não perdoa, a gente adoece. Então, para eu não ficar doente, eu vou perdoar. Oh, tá bom, tudo bem, vai. Mas tem que aprofundar um pouco mais isso. Vamos encerrando, tá na hora. Queria convidar você a levantar para a gente cantar uma música de pessoas que estão já fazendo a sua solidariedade. Põe a mão aí no ombro da pessoa do lado. De preferência de uma pessoa. Ah, vamos mudar de lugar e pôr a mão no ombro de uma pessoa que a gente não conhece. Muda de lugar. Ah, mas é difícil, professor. É difícil, professor. Deixa eu ficar aqui mesmo. Não mexe, tá acabando. Não mexe comigo, não. Deixa eu ficar do lado de quem eu já conheço. Olha o desafio. Mexe um pouquinho, mexe aí um pouquinho. Essas pessoas estão aqui, ó. Vamos lá. E com isso a gente está terminando. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a fé vira cheia de esperança. Cadê aquela mexidinha? Cadê aquela... Lá atrás, não se apagará jamais. Não em nós um sorriso de criança. Se dá cheio do tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor pode nos transformar, e a força da paz se faz em todo lugar. Venha, já é hora de trazer beleza pra vida e fazer o mundo inteiro feliz. São sempre em semana quase são sempre 10 momentos para lembrar. O amor nos vão te acompanhar, espalhando amor pela cidade. Deixe esse canto, traga luz, alegria, fé e união para o coração. Só o amor pode nos transformar, e a força da paz se faz em todo lugar. Venha, já é hora de trazer beleza pra vida e fazer o mundo inteiro feliz. Venha, já é hora de trazer beleza pra vida e fazer o mundo inteiro feliz. E fazemos juntos, tem muito mais força, vai acontecer. Pense na felicidade, na simplicidade. Aí o amor está espalhando no hospital. Vai desenvolver. As enfermeiras já estão contagiadas. Cada um de vocês é uma torre de vibração amorosa. Não esconda isso, ponha pra fora. Vibra. É o mais autêntico de você. Você vai ser o primeiro a se beneficiar. Eu tenho coragem, você vai vencer. Pense nas crianças, cheias de esperança. Vamos abraçando os autores aí agora. Vem cá, meu irmãozinho. Dá um abraço caprichado, um abraço de coração. Não é tapinha nas costas só não, gente. Pelo amor, vamos capricha nesse amor.